Sei. Essa é a minha... Oh, bacana. Bacana. Mais alguém? O Cosias? Como é que tá? Beleza? Como é que vai? Bacana? Bom, Bom, irmão. então fala um pouquinho sobre você aí, como é que você está entrando na parte da odontologia, diga aí, para a gente poder te conhecer um pouquinho. Não, sou aluno do curso de odontologia, faço na Católica. Terminei o primeiro ano agora, 2023. Aí eu e um outro louco aí do curso resolvemos abrir um laboratório no Full Legal. Digital. E aí a gente está pegando conhecimento aí para poder tocar o projeto aí. Bacana, bacana. Legal, parabéns. Valeu, Emanuel, você, meu amigo, diga lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sou técnico também, já faz 7 anos que eu estou na área. Eu trabalho no mesmo laboratório durante todo esse tempo, onde eu aprendi, me formei também, 2 anos depois, e continuo aí até hoje. Atualmente eu estou na parte de fixa, né, cerâmica, tanto stratificação, maquiados e tudo mais, e a gente já tem a área de digital, né? Começamos com o fluxo semi-digital no laboratório, faz uns 3 anos, mas até então era um outro rapaz, só que esse outro rapaz, ele tá saindo, e aí veio a urgência, né, de correr atrás aí pra gente também se capacitar e não deixar a peteca cair. Então, é esse o meu contexto, e isso aí. Pô, bacana, bacana. Espero que seja proveitoso aí esses meses aí que a gente vai passar junto, né? Espero que você consiga absorver bastante para te suprir a sua demanda. Tá? Gleice, seu microfone está no mudo, Gleice. Tira ele do mudo de novo. Isso, estamos ouvindo agora. Boa noite, gente. Eu trabalho com prótese tem mais de 15 anos, né? Eu trabalho com poucos dentistas, trabalho dentro de uma clínica odontológica. E agora, como se diz, não tem jeito, né? A gente tem que, vamos dizer, um caminho sem volta digital. Com certeza. Aí, eu caí aqui de paraquedas, porque eu estou num grupo de protéticos do Sul, e aí um amigo do Rafa, né, falou, olha, eu joguei uma dúvida lá para poder saber um componente, para poder selecionar dentro do Exocad, e aí o colega falou, fala com esse Rafa aqui, que o Rafa é bom e ele vai te ajudar. E aí ele passou o contato do Rafa, o Rafa me ajudou, eu consegui imprimir o meu modelo, encartar o meu análogo, e aí estou aqui, porque eu, de fato, preciso muito aprender. Que bom, bacana. Bacana. Da mesma forma, como eu dizia para o Emanuel, eu quero que você consiga absorver tudo que eu vou passar, tá? E essa ajuda, assim, o nosso encontro da mentoria, ele vai ser um encontro ao vivo todas as terças-feiras, como vocês já sabem, né? Mas, assim, a gente está com um grupo lá à disposição para dúvida, vocês precisarem, tá? Então, é isso. Doutor Maurício, diga lá um pouquinho sobre você. Seu microfone. O microfone está no mudo. Não, acho que não. Não está no mudo, não, mas não está conseguindo te ouvir. Vê se não tem alguma coisa conectada no... Não. Você está conseguindo me ouvir, você já até confirmou aqui, só não tive resposta tua via voz. Não. Vai. Faz o seguinte, sai da sala e entra de novo. Eu acho que ele volta. Enquanto o Maurício sai e volta aí, Marina, sua vez. Boa noite. Boa noite. Eu já trabalho com a parte digital no laboratório, sou técnica.
Eu conheci o Rafael, na verdade, por outro curso que a gente acabou fazendo juntos, da Yolanda. E foi que nem a Gleice falou, precisava de ajuda, o Rafa foi ajudando. E aí, quando ele divulgou o curso, eu fiquei interessada na mentoria. Porque sempre tem algum macete, alguma outra coisa, e parece que o Rafa sempre está por dentro. É verdade. Eu sempre tento estar, né? E agora, Rafael? Já me salvou essa semana. Então... Agora estamos te ouvindo, Maurício, certinho. Joia. Então, a Marina terminou de se apresentar aí. A Marina fez um curso junto comigo lá com a Yolanda, né? Era uma mentoria também, nessa mesma pegada, né? Aí a Yolanda até brincou comigo. Pô, você fez minha mentoria pra você fazer igual, pra você copiar? Eu falei, não estou copiando. Eu estou fazendo a fórmula do bolo, que é o que dá certo. Que é o para o pessoal aprender, né? Então, trazer mais, deixar mais íntimo essa parte da educação, porque a gente imagina, se cada um de nós fôssemos deslocar da nossa residência até um centro de curso por, sei lá, por um final de semana, por 3 dias, o custo que a gente ia ter de deslocamento, custo de alimentação, custo de estadia, fora o custo de deixar o nosso espaço, a nossa clínica ou o nosso laboratório vazio, parado, né? Então, com essa ideia aqui da mentoria, eu sempre gostei muito dela, né? Depois que surgiu a pandemia. E essa foi uma ferramenta que a gente tem que fazer uso dela mesmo, né? Para a gente poder utilizar o máximo possível, né? Então, é isso aí. Maurício, diga lá. Agora que seu microfone está Eu ok. sou dentista formado há 14 anos, faço reabilitação, implante, prótese, né? E quero aprender o Exocad. Pô, legal, Quero bacana. aprender. Bacana. Então, é isso aí, show de bola. Todos devidamente apresentados, né? Todos coleguinhas. Então, deixa eu só colocar uma observação aqui, tá? Eu vou deixar no decorrer da apresentação o microfone de vocês no mudo, só para a gente não ter nenhuma interferência. Lembrando que essa apresentação está sendo gravada, tá? Para que eu consiga disponibilizar ela amanhã no YouTube, só para a gente não precisar ficar fazendo edição de áudio e tal, e coisa do tipo. Mas se tiver alguma pergunta, alguma coisa a fazer, não tem problema, não se contenham, tá? Não precisa preocupar em fazer fila, levanta a mão e fala, tá? Ou já tira o microfone do mudo e já vai falando, tá? Então eu vou colocar o microfone de vocês no mudo aqui só para poder conseguir não ter nenhum ruído nesse momento, beleza? Então, olha só, eu preparei aqui uma apresentação. Essa apresentação eu costumo, tem alguns slides dela que eu costumo já utilizar já há um bom tempo, tá? E o primeiro deles é esse aqui, ó. Quem sou eu, tá? Eu me chamo Rafael Marques, eu sou especialista em odontologia digital, sou consultor digital, consultor técnico da BeFree. O que é a BeFree? BeFree é uma empresa que vende fresadoras, tá? Ela vende a fresadora da XTcera, é uma máquina já de fantástica, com o decorrer, não vou focar muito na máquina agora, porque não é o intuito. Mas com o decorrer desses meses aí, a gente vai falar sobre essas máquinas também, tá? Eu sou CAD designer há 7 anos, tá? Eu comecei, assim como o Gustavo, há 16 anos, perdão, com 16 anos eu entrei no laboratório de prótese, tá? E dos 16 aos 18 eu fui obrigado a trabalhar porque eu era de menor. Eu fui obrigado pelo meu pai. Só que assim, eu trabalhava de graça, né? De graça, entre aspas. A gente falava que o pai falava que pagava um salário, mas não tinha. No final das contas, o salário era o cinema final de semana e era o que rolava, né? E eu acabei desgostando nesse momento, naquela época, quando eu tinha 18, tá? E dos 18 foi quando eu decidi sair do laboratório e fui trabalhar na parte de informática. Eu fui dar aula de informática, né? Sempre gostei muito de computador, sempre gostei muito de tecnologia. E há alguns anos atrás, eu vou resumir a história, porque senão vai acabar ficando muito longo, né? Alguns anos atrás foi quando eu tive a oportunidade de voltar para o laboratório
na parte administrativa do laboratório, a parte de entrada e saída de trabalho, né? Para poder deixar o laboratório em ordem, para poder, né, entrada e saída de trabalho, atender telefone, passar especificação de trabalho para o dentista, filtrar, fazer esse filtro, fazer esse meio de campo, né? E na época o proprietário do laboratório falou, cara, estou precisando comprar vamos comprar um CAD/CAM, vamos comprar um CAD/CAM. Cadê o cadista? Faltou olhando para ele. Aí eu falei, tá, mas vamos embora, né? Daí nós entramos nesse mercado a primeira vez, tá? Foi por uma empresa, que essa vendedora acabou decidindo colocar dentro do laboratório tudo que ela queria vender. Então, acabou que o laboratório fez uma aquisição de quase 600 mil reais, tá? E foi fresadora, scanner intraoral, scanner de bancada, impressora 3D, computador e um articulador físico, tá? Artex, tá? Então, acabou que eu caí de paraquedas nessa situação. O ponto positivo, né? Um dos pontos positivos foi que a impressora 3D foi a Formlabs, que é uma impressora plug and play. Então, você pega ali o conteúdo da impressão, espeta lá atrás, você vai dar o play, não tem segredo, não tem, sabe, não tem. Para mim, é a melhor impressora de trabalhar para quem está começando. E você não tem que regular densidade dos fluxos, você não tem que regular luminosidade do LED, nada do tipo, é tudo automático, tá? Aí, beleza. Quando a gente chegou, no primeiro momento que esses equipamentos chegaram, chegou o cara para dar o treinamento para a gente. Chama-se Aldo Moura. Quando o Aldo chegou lá no laboratório, que ele viu aquele monte de caixa, falou, gente, eu vou ficar o quê? Um mês aqui? Aí quando a gente virou para ele, falou, não, é só uma semana que a empresa pagou. É só uma semana que você tem contratado aqui, 5 dias. Falei, rapaz, então nós estamos enrolados. Porque é muito equipamento, é muita coisa para você que nunca viu digital, Rafa. Falei, tá, então fazer o quê, né? Vamos cair matando, né? Vamos para cima. Falou, ó, no final desses 5 dias, você vai sair daqui sabendo fazer uma coroa sobre implante. Aí foi hora que desesperou, né? Ele falou, pô, o primeiro trabalho já era já um protocolo já para estrear, né? Mas enfim, aí depois desses 5 dias após o treinamento, ele fala, a vantagem é que essa empresa que a gente contratou, que a gente comprou os equipamentos, deu um suporte bom para a gente nesse primeiro ano. Então, ele saiu do laboratório na sexta-feira, na segunda eu estava com o pessoal do suporte no telefone, olha, eu quero fazer isso. E eu era o chato do suporte, eu ficava 24 horas com eles no telefone, tá? Então, foi dessa forma que eu caí de paraquedas dentro da odontologia digital, né? A minha formação de faculdade, nível superior, é em criação e produção gráfica. Então, também deu um pouquinho, uma facilidade para eu manipular, né, o 3D, manipular o CAD e tal, né? E os cursos de aperfeiçoamento que eu já fiz, com o José Vicente de Oliveira, né, que é um curso de protocolo de resinas com barra metálica, com planejamento reverso, tá? Com Gustavo Marques de anatomia, que é esse que está aí na sala aí com a gente, tá? Também está fazendo nosso curso aí. Aí o Aldo Moura, que eu já falei quem é, a Andrea Son, foi um curso de escaneamento intraoral que a gente fez com ela em São Paulo, na época, tá? O Alan Vicentini, para mim, foi um divisor de águas, tá? O Alan Vicentini, ele é um mestre, ele já deve ter pelo menos uns 12 anos de odontologia digital. Atualmente ele está lá nos Estados Unidos com o Michael Apa, na Califórnia, né? O cara é um monstro, ele é um gigante, né? Aí depois o Richard Barbosa, que ele é aqui de Brasília, foi quando surgiu a necessidade de eu aprender a fazer o guia cirúrgico dentro do gengival, né? Que a gente trouxe ele para ele dar uma aula para a gente só disso, né? A Ana Lídia, o doutor Evandro, acabou de entrar também. A doutora Ana Lídia também, que foi um curso de anatomia também, que em um determinado momento eu senti que eu tinha mais necessidade também de fazer, de dar uma melhorada na minha anatomia, né? Doutor Evandro, boa noite, tudo bem? Então, eu estou falando aqui um pouquinho sobre mim, daqui a pouco, quando eu terminar, você vai fazer uma breve apresentação sobre você, como todos fizeram, tudo bem? Beleza. Então, aí a Ana Lídia foi um curso que eu vi, só que não era uma anatomia no software, era uma anatomia manual.
porque eu tinha que ter noção do que eu ia fazer na mão, do que eu conseguiria entregar dentro do software. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta, Rafa, eu quero entrar no digital, o que é que você me aconselha? A primeira coisa que eu pergunto, como é que está a tua montagem de uma prótese total? Você consegue fazer? Porque é tudo baseado na prótese total. A prótese total é a mãe da odontologia, é a mãe da montagem, né? E por último agora, não menos importante, os 2 últimos cursos que eu fiz, que foi com a Yolanda Almeida, tá? Foi um curso bem proveitoso, tá certo? Eu digo que qualquer curso que a gente faça, mesmo que a gente já domine o conteúdo, a gente sai ou com uma técnica nova ou com uma ideia nova. Isso é fato, tá? E a partir do momento que a gente decide, que a gente fala, ó, parei, não vou fazer mais curso nenhum, você pode aposentar. Você pode pegar teu mouse, pode pegar tua espátula, você pode pegar tua ferramenta de trabalho e parar de trabalhar. E se você acha que sabe tudo, já era, esquece. Eu tenho certeza que nesses 3 meses eu vou aprender alguma coisa com vocês também, tá? E por último, o curso internacional que eu fiz, que foi do Juan Carlos Palma, que foi o segundo divisor de águas, tá certo? Esse curso foi assim, foram 3 dias intensos em São Paulo, aonde eu não via a hora de começar e não queria que terminasse. No último dia, o professor Juan Carlos, ele é espanhol, tá? No último dia foi um negócio assim fantástico, que nos 2 primeiros dias ele não quis ir no jantar com a gente, ele foi jantar sozinho, né? No terceiro, vamos jantar todo mundo junto, tá bom. A gente estava jantando, conversando, de repente ele pega o telefone dele, e começa a falar com um cara dele, um amigo dele da Espanha. Aí o cara, não, assim, eu tenho uma técnica nova aqui. Aí ele, na mesma hora, foi e compartilhou aquilo com a gente. Então, assim, era um negócio que o cara descobriu naquele momento. O Juan Carlos, ele é speaker da Exocad, tá, pessoal? Só para vocês poderem se ambientar um pouquinho. E na mesma hora, com outro speaker da Exocad, que ele descobriu a informação, ele passou pra gente. Só que assim, a gente não tava com o computador nada, eu tava com a mochila do lado. Eu peguei o computador e fiz assim, botei em cima da mesa e falei, vamos ver como é que é. Na mesma hora, a gente chegou perto assim, já descobrimos, desvendamos o que era o que o amigo dele estava falando, tá? Então, assim, esse é um pouquinho aí de quem sou eu, tá certo? Vou fazer uma pausa rapidinho para o doutor Evandro poder se apresentar. Okay. Doutor Evandro, seu microfone está no mudo. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo doutor aí, Rafa. Eu sou técnico, então eu vou, não sei como foi a apresentação de vocês, mas enfim, sou proprietário de um laboratório de prótese, né? Já estou na profissão há quase 30 anos aí, 20 e poucos anos, e somos em 11 pessoas aqui no laboratório, trabalho no digital já há um bom tempo aí, na verdade, praticamente 80% no digital, tá? A gente não fresa nada, não injeta nada, é tudo fresado. Tenho pessoas que desenham para mim, mas eu não sei mexer no Exocad de cabo a rabo ainda, entendeu? Eu confiro tudo, eu venho mexer, eu sei algumas etapas, mas pegar um caso de cabo a rabo eu não sei fazer. Então, assim, como eu estou fazendo já há algum tempo com todos os equipamentos que estão entrando aqui, eu quero conhecer também e quero saber como funciona para poder não só cobrar, mas também ajudar em algumas situações, né? Bacana. Então, estamos aí para isso. Bacana. Perfeito. Aprender. Perfeito. Bacana, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Então, deixa eu só repetir aqui rapidinho, mas eu vou colocar os microfones no mudo, né? Para que não tenha nenhuma interferência durante a gravação, né? Eu consigo fazer esse controle aqui de desativar o som de vocês. E vamos dar sequência aqui, tá? Então, olha só, o que mais que a gente tem? Os melhores profissionais confiam nas soluções de odontologia digital e você? Cara, isso é uma pergunta meio que retórica, né? Porque tá todo mundo já ou teve alguma experiência com a parte digital ou tá dentro da área, né? Então, eu acabo que meio que deixando essa pergunta no ar. O que é preciso para ser digital? O que é um laboratório digital? E qual que é a chave disso? A chave de ser digital é a previsibilidade. Então, a partir do momento que a gente consegue desenvolver um caso, por exemplo, vamos considerar que o paciente vai fazer 10 elementos de pré a pré superior.
Só que ele quer fazer a prova daquilo ali. Hoje em dia, antigamente, o que ia acontecer? Ia fazer a moldagem, ia passar para o laboratório ia vazar, ia esculpir em cera, ia mandar de volta para poder fazer a prova do mockup. Hoje em dia, a gente tem como fazer todo esse trâmite em uma etapa só. Faz o escaneamento, manda para o laboratório já vai te mandar um digital com a foto do paciente, se você mandou essas informações, com como é que vai ficar, para o paciente poder ver isso no computador, tá? Então, o que é o laboratório digital? Tem que adotar os sistemas, aplicar. Eu não vou ler o conteúdo tá aqui, porque isso vai estar gravado, né? Se vocês quiserem voltar para ler, né? Então, o fluxo de trabalho mais rápido e eficiente, né? Com o digital, a gente começa a ter um fluxo de trabalho muito mais proveitoso, muito mais acelerado, né? Antigamente, a gente fazia um caso de lentes de contato que a gente demorava, sei lá, 2 semanas para entregar. Dependendo do laboratório, se fosse um laboratório bem rápido, 4 dias, 5 dias, né? Então, hoje em dia, com a facilidade e o fluxo de trabalho rápido do digital, a gente consegue entregar em até 24 horas, né? Eu fui para Palmas recentemente, fui dar uma consultoria lá, e era para ser uma consultoria no digital, né? Era para eu fazer mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Aí chegou no primeiro dia, no final do primeiro dia, após a apresentação, aí o contratante falou: quer saber de uma coisa? Não quero saber nada do software, não. Eu quero fazer um caso ao vivo. Vamos fazer? Eu falei, vamos. Nós, na primeiro dia, que foi sexta-feira à tarde, fizemos o encerramento. Aí fez a prova do mockup no dia, na sexta-feira, finalzinho da tarde. Quando foi volta de umas 9 horas da noite, ele estava já fazendo os preparos, terminou os preparos. Na manhã seguinte, estava pronto para ele poder instalar. Foi fresado. Então, assim, a gente tem essa flexibilidade e essa velocidade, né? Então, e acabou que o terceiro e último dia a gente usou para poder passear na cidade, né? Mas, enfim, foi bem rápido que a gente consegue, a velocidade que a gente consegue, né? Então, tendo isso do lado, fica muito mais fácil, né? Os benefícios para a clínica que a gente já sabe, né? Maior agilidade, previsibilidade, maior opção de materiais, que a gente tem zircônia, metal fresado de silicato e max fresado, né? E a satisfação final do cliente, porque desde o primeiro momento ele vai saber como é que vai ficar o resultado final daquele caso, né? Então, o ponto-chave aí, mais uma vez, a satisfação, né? Aí tem aquele negócio, né? Você sabe o que é CAD/CAM? Quando eu trabalhei em Dourados, Mato Grosso do Sul, eu fiquei quase um ano lá, né, nesse período, e tinha um pessoal que chamava lá, o pessoal do interior chamava de caldo de cana. Você sabe o que é caldo de cana? Caldo de cana é aquele que o cara vende ali na esquina ali, cara, que aqui chama CAD/CAM, né? Então, o CAD é o Computer Aided Design e o CAM é o Computer Aided Manufacturing. O CAD nada mais é do que tudo que antecede a parte física, a parte final, a parte palpável do trabalho. E o CAM é dali para frente. É quando você tira do computador em cálculos matemáticos para passar para uma fresadora ou camadas de impressão 3D, tá? Então, esse é mais ou menos um resumo do que é o CAD/CAM. E o fluxograma digital é onde a gente vai dividir aí também, a gente divide o CAD e o CAM também. Por exemplo, o escaneamento faz parte do CAD, antecede o CAD, né? Ele é o CAI, antecede o CAD. Aí tem o projeto de restauração, que também é o CAD, tá? E a partir da fresagem, é o CAM, né? E todo mundo, com certeza, vocês já ouviram falar aí sobre trabalho 100% digital, odontologia 100% digital. Não existe, não existe. Eu afirmo assim com toda certeza. Por quê? Mesmo que seja uma das máquinas assim mais tops da galáxia, mais fantásticas de nível de qualidade, de resultado final de trabalho, tá? Vai ter a necessidade de pegar aquele dentezinho ali, tirar o esplu, cortar o esplu, dar o acabamento final, passar no forno de cerâmica e depois uma maquiagem. Ah, mas o cara não quer a maquiagem. Mas mesmo assim, você teve que tirar lá o esplu, cortou com o disquinho e foi para o forno para poder fazer a queima, o cozimento daquela peça. Então, foi 98% digital, tá? Então, eu não considero o CAD, perdão, a odontologia, a prótese 100% digital, né?
Então, aí agora eu vou falar um pouquinho de impressoras, que aí a gente tem qualquer impressora a escolher, que como eu falei lá atrás, né, que precisa para ser digital, né, a gente tem tecnologias diferentes de impressora. Por exemplo, a gente tem a Pionext, que ela é uma tecnologia em LCD, tá? Ela é uma impressora de quando eu falo rápida, pessoal, é porque, assim, essas são as 3 impressoras que a gente tem no nosso laboratório. A gente tem a Form 2, que a gente imprimia mais ou menos 6 pares de modelo, demorava aí de 10 a 12 horas, às vezes 8 horas, dependendo da altura do nosso modelo, tá? E na Pionext, depois que a gente fez a aquisição dela, a gente consegue imprimir os mesmos 8 pares de modelos em 1h40, 1h50, estourando. Então, a gente conseguiu muito a qualidade. Por quê? Porque ela é uma tecnologia LCD. Qual que é a diferença da tecnologia em LCD? Aqui está a nossa bandeja da nossa impressão. Ela vai descer. A tecnologia laser, que é a SLA, que é a Form 2, ela vem fazendo ponto a ponto, camada a camada. Tá? A tecnologia LCD, ela vai descer, ela vai abrir uma iluminação, como se fosse a tela LCD de um celular mesmo, tá? Claro, mas com melhor qualidade. Ela vai abrir essa iluminação para poder formar essa camada. Então, ela vai fazer isso por várias vezes. Então, ela vai diminuir o tempo de subida. Olha só, tá? E, por último, a DLP, que é uma tecnologia mais antiga, que é essa W3D Print aí. É uma impressora que foi uma das primeiras desse tipo de tecnologia que surgiu, que ela também tem o mesmo esquema de projeção, tá? Que não é muito boa, a gente praticamente deixa ela aí no stand-by, ela é o nosso step, tá? Aí a gente tem as máquinas de lavagem de cura, né, que é o Wash and Cure, que são 2 marcas, né? Claro, a gente tem outras marcas aí no mercado, né? A gente tem da Anycubic e da Formlabs, que é o kit completo, tá? Mas assim, eu não me preocupo com marca, eu não me preocupo com... Não é que eu não me preocupe, tá? Deixa eu reformular. Eu não sou ligado a nenhuma marca, tá? Então, assim, às vezes o pessoal me pergunta, Rafa, eu vou comprar uma impressora, o que você me aconselha? Olha, você pode entrar aí no site do AliExpress e você vai achar uma impressora que já esteja no Brasil por R$3.000, por R$2.000. Top, show de bola, em conta, barato, com certeza. Mas aí você entra num dos fatores. A impressora pode chegar quebrada, onde é que você vai arrumar o suporte? Quem que vai te dar suporte de assistência técnica dessa impressora? Ah, eu tenho tudo, eu tô aqui em São Paulo é o centro, eu tenho o cara aqui da 3D Cure, que é quem faz a manutenção. Show de bola. O cara é bom, Moisés. Então, beleza, pode comprar na internet, se tiver algum problema, você liga para ele. Mas e se tu não estiver em São Paulo, como é que você vai fazer? Qual que é o suporte que você vai atrás? Aí você tem que ir atrás de uma empresa séria, né? Então, beleza. Aí o cara fala, tem a Talmax que vende as impressoras da Anycubic. Beleza, a Talmax dá um suporte bacana. Que é a mesma impressora. Por que eu tô falando Anycubic? Que é a mesma impressora que a gente vai achar com maior facilidade no AliExpress, tá? Então, aí a Talmax vende a mesma impressora que você vai encontrar no AliExpress por R$2.000, você encontra com a Talmax por R$5. Ah, mas por quê? Porque a Talmax vai te dar um suporte, a Talmax vai te dar uma nota fiscal, a Talmax, se você tiver qualquer problema na impressora, eles vão trocar com maior agilidade, né? Então, é isso. É pagar pelo suporte, é pagar para ter o apoio da empresa, né? Não é o equipamento em si, entendeu? Então, é isso, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o digital e sobre as resinas existentes no nosso mercado, né? Por exemplo, isso aí foram casos que foram realizados no laboratório, tá? A direita aqui, mais acima aqui, eu não sei se vocês conseguem acompanhar meu mouse, não, consegue, né? Tá. Aqui em cima aqui tem uma placa meio relaxante. Aqui quando ela ainda está com os spools antes do polimento e acabamento final. Essas impressoras, essas impressões acabaram ficando verdinhas assim, que na hora da fotografia eu acabei utilizando um fundo verde, mas ela é bem transparente, tá, pessoal? Então, e aqui a gente tem um guia cirúrgico, tá? Guia simples, com anilha simples, tá? Para poder fazer a cirurgia, né? Daí a gente tem o guia para mocap e o modelo impresso, beleza?
Modelos impressos de cera fresada é outra cor de resina. Claro, vocês já conhecem aí várias cores de resina no mercado, né? E aqui foi uma peça fresada em cera para poder fazer a injeção. Nessa época, a gente optava muito pela cera, porque a gente ainda não havia pegado o ciclo do forno, né? Então, acabava que a gente preferia fresar em cera para, ao invés de imprimir, para poder ter uma melhor qualidade no conteúdo, no trabalho final, tá? Modelo digital em IMAX, né? Foi feito aí o modelo troquelizado, ó, se vocês observarem o modelo troquelizado, modelo com encaixe de implante, né? Aqui tem essa barrazinha que ela foi evoluindo com o tempo, né? Essa barra de sustentação para o nosso modelo, né? Para ele não distorcer com o tempo, né? Ela foi evoluindo, foi assim, e hoje em dia eu coloco já a logomarca do laboratório direto. E claro, não vamos ser hipócritas ao momento de falar que tudo é lindo, que tudo é um conto de fadas, não. Erros existem, a vida é um conto de falhas. Eu gosto até de brincar. Por quê? O que acontece? Isso aí foi quando a gente não tinha aquela impressora DLP, a Pionex, a gente imprimia só na Formlabs. E a gente acabou deixando a desejar o no-break, né? E colocamos essa peça para imprimir na sexta-feira, no final do dia. Falar, quando chegar segunda-feira vai estar em pré, vai estar pronta. E era uma bandeja cheia, 24 horas de impressão. Quando a gente chegou na segunda-feira, tinha faltado energia e já era. Tirar, jogar e chorar. E começar de novo a impressão. Então, mas, da mesma forma que a vida é um conto de falhas, a vida também existem os acertos, né? Aí, essa peça aí, ela foi desenhada no software, foi feita foram impressas 2 peças para a prova. Por quê? Porque se por algum motivo o trabalho era corrido, né? Como sempre dentro do laboratório, né? Se por algum motivo uma peça quebrasse, a gente teria uma reserva, tá? E daí, para uma prova estética no nosso paciente, foi feita essa gengiva, né, em cera. Nessa época, a gente não utilizava a técnica de caracterização ainda, né? Era só caracterização em cera, né, para a prova, né? E daí, o que a gente fez? A gente pegou a estrutura, após a prova, após toda a prova estética no paciente, né? A gente fez a redução dela para poder fazer a fundição do metal e a aplicação da estrutura, tá? Enfim. E aqui na sequência aqui, acabou que aquilo que eu falei para vocês, na correria do dia a dia do laboratório, eu não consegui fotografar esse metal pronto e eu não consegui fotografar esse metal aplicado, tá? Então acabou que tive que usar outra peça aqui fundida, né? De ilustrativo, né? Esse era um protocolo duplo, onde os implantes inferiores estavam saindo lá. Então a gente acabou posicionando uma barra, né? E depois veio o protocolo cimentado por cima, né? Mas era metal sobre metal nesse caso, nessa situação, né? Então esse trabalho também mais uma vez aconteceu a mesma coisa. Na correria do dia a dia, eu não consegui fotografar o resultado final do trabalho. Então eu acabei que não tenho o resultado final desses 2 trabalhos, né? Enfim. E eu vou falar durante o nosso curso, né, os nossos encontros, sobre a técnica de microtextura digital, né? O Ocosias havia até me perguntado sobre isso agora durante essa semana, né? Que ele me mandou uma foto e essa foto tem lá alguns dentes que estão com microtextura e tá na tela de um computador, tipo um print screen do computador. E me perguntou se isso era possível. Eu falei, sim, é possível, só que o fator é o seguinte, a gente tem máquinas no mercado, mas essas máquinas ainda não conseguem entregar para a gente 100%. A gente vai conseguir a entrega de ranhuras e tal, né? E, enfim. E essas técnicas, esses acabamentos, essa microtextura, querendo ou não, mesmo que a gente tenha feito ela no Exocad, o software não vai conseguir entregar, o computador, perdão, a fresadora ou a impressora não vai conseguir entregar 100% para a gente. Consegue entregar, mas é aquele negócio ainda que não está 100% ainda. E assim, por que eu trago essas imagens para a gente? Tá? A gente tem aqui o voxel. Vocês conhecem o voxel? A gente tem o pixel, que é o pixel da nossa tela.
na tela do nosso computador. Então, cada pontinho de luminosidade na nossa tela chama-se pixel. Então, a gente tem telas aí Full HD de 1900 pixels por pixels. É sempre o pixel que a gente ouve. E dentro do digital é o voxel. O que é o voxel? O voxel nada mais é do que esses triângulos que são formados, tá, dentro do nosso 3D, certo? E para que a gente consiga atingir microtexturas, eu vou ter que ter microvoxels, microtriângulos, tá? Então, isso eu vou chegar lá, quando a gente chegar nessa etapa, vocês vão conseguir compreender e abranger, e entender mais a fundo isso. Só que nada mais é do que as duas imagens da esquerda e as duas imagens da direita sem o demonstrativo dos triângulos. Então, se você observar a nossa segunda imagem, essa que está com a faixa preta na frente, com os triângulos pretos, é porque os triângulos estão bem pequenininhos, tá ok? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre software CAM. O que é o software CAM? É o software que vai pegar e vai interpretar. Não está rodando o vídeo. Só um minutinho. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só parar a apresentação aqui um minutinho para compartilhar a tela para vocês poderem conseguir acompanhar o vídeo. Janela, essa aqui, compartilhar. Beleza. Deixa eu aumentar aqui para ele poder conseguir enxergar. Ó, esse é o software CAM, esse é o Mewbox. Vocês estão conseguindo ver o vídeo rodando? Beleza. Esse software Mewbox, ele é o que faz ele vai pegar do nosso Exocad o STL, vai passar para dentro dele, tá? E ele vai traduzir aquele STL em cálculos matemáticos para fazer o percurso da nossa broca. Olha lá, ó. Para ver aonde tem que desgastar, quando tem que desgastar e o que tem que desgastar sobre qual força, tá? Beleza. Aí aqui agora a gente tem olha, a máquina que eu falei para vocês, que é a XT-Sera, né? Aí, beleza. Essa máquina aqui, ela está fresando um bloco de zircônia, tá? A vantagem dela é que ela tem um clamp C, onde a gente consegue fresar vestibular desse equipamento. Onde a gente consegue fresar vestibular desse protocolo, perdão, tá? Então, se a gente observar essa peça que está sendo demonstrada no vídeo, é exatamente essa mesma peça que está à esquerda do vídeo. À direita do vídeo, perdão. Ó. E claro, essa zircônia após fresagem tem que ser passada por uma sinterização e tal e tudo, tá? Vamos adiantar um pouquinho aqui para a gente não ficar preso, tá? Outra coisa que esse tipo de máquina faz é a fresagem da... Deixa eu pausar, vou colocar no mudo aqui. É a fresagem da placa mio-relaxante, tá? Dá até para adiantar um pouquinho, ó. A gente tem duas opções de fazer tipo de material, como eu falei para vocês, né? A impressora 3D e a fresagem, tá? A desvantagem de se utilizar uma fresadora para fazer esse tipo de equipamento é que o que acontece? Dependendo da tua fresadora, a tua fresadora vai sofrer para poder fazer esse tipo de material. Porque é um material duro, tá? É um material que demanda mais força, maior rotação, maior potência no spindle, tá certo? Então, agora aqui é um pouquinho que eu vou falar sobre os casos que eu já desenvolvi, né? Foram já mais de 10 mil casos concluídos, né? E agora eu vou mostrar para vocês mais alguns, tá ok? Ó, planejamento de prótese provisória. Isso aí foi um caso que foi realizado, tá? Recentemente. O paciente ia passar por uma cirurgia,
né? E essa acabou sendo uma prótese provisória. E essa caracterização dessa prótese provisória, ela foi feita com a técnica que a gente vai lançar agora no segundo semestre, tá? Ela é a caracterização ela é a técnica de caracterização STG sobre peças impressas ou fresadas, tá? Então, é o kit de caracterização que você com certeza já tem dentro do teu laboratório, que é o STG, para poder chegar nesse resultado aqui, ó. Certo? Então, aí agora aqui a gente tem um encerramento diagnóstico com aumento de DVO, né? São casos que foram feitos. A gente consegue, dentro do nosso software, fazer um relatório com como é que vai ficar o tamanho do dente do paciente pós-tratamento, né? Através de um PDF. A gente tem como ver dentro do nosso software ExoCAD o antes e o depois, né? Do que é, de como vai ficar, né? Isso dentro do nosso software CAD. Aqui, ó, esse caso aqui, o que aconteceu? Isso aqui foi um vídeo que eu soltei há um tempo atrás, né? Que eu acelerei, tá? Esse vídeo está acelerado. E num período de 40 segundos, eu finalizei esse caso, tá? O vídeo está acelerado, tá, pessoal? Eu finalizei em 5 minutos esse caso. Eu finalizei, tá, pessoal? Só lembrando, eu não desenhei desde o início, só a finalização dele. Certo? Por último aqui, não menos importante, as facetas finalizadas, né? Esse caso aqui foi feito no curso do professor Paulo Cano, tá? E por último aqui, a gente tem esse QR Code aqui, onde vocês conseguem ver as minhas redes sociais, todas as outras informações, tá? E agora nós vamos partir para o que interessa, que é o nosso software CAD. O que vocês acharam? Tá bacana? Estou sendo um pouquinho acelerado? O que vocês estão achando? Tá bacana? Tá legal? Todo mundo ok? Joinha? Já que vocês estão... Se tiver alguma pergunta... Não? Beleza. Rafa, só para perguntar aqui sobre a questão da fresadora, você estava falando lá. Então, você aconselha a placa meio relaxante sempre imprimir ao invés de fresar, para não desgastar? Aí que tá. Aí o gancho é o seguinte: a fresadora da XT-Sera, a potência do spindle dela é de 1,8 kVA. E ela chega a 60 mil rotações por minuto. Ela é uma máquina. Por que eu tô falando em XT-Sera? Porque eu sei que você comprou ela, tá? Ela é uma máquina formidável para isso, porque ela é uma máquina de nível industrial. Por ele ter essa potência de 1,8 kVA no spindle, que é a força que ela vai ter, que ela vai agir ali na hora da fresagem, tá? Ela vai ser uma máquina que vai te suprir 100% nisso e vai sobrar, tá? Então, por exemplo, se você quisesse vir, eu sei que ela não... A sua é a 500, né? 530. Isso. 300. Tá. Ela vai suprir com folga para fresar uma placa meio relaxante. Tá ok? O que eu tô falando é que tem máquinas no mercado aí que os vendedores vendem. Eu não vou citar nomes, porque eu não quero denegrir imagem nenhuma, mas depois, se vocês quiserem, vocês podem vir no meu particular para a gente poder conversar mais a fundo sobre isso. Tem máquina que a potência do spindle dela é de 0,6 kVA. Então, se você começa a utilizar a fresagem em cima de um bloco de PMMA para fresar uma placa meio relaxante, com um ano, com 6 meses, você vai ter que trocar esse spindle, porque o spindle não vai ter força para isso, tá? Então, assim, a máquina da XT-Sera, ela é formidável para isso. Ela é uma máquina parruda mesmo,
Tá? Se você quisesse fresar metal nela, você daria para fresar. Só que não é o indicado. Por quê? Porque o metal teria que ter uma força de spindle muito maior. Tá? Conseguiu entender, ô Cosias? Tranquilo, irmão, obrigado. Beleza? Falou. Então, olha só, pessoal. O que é que está planejado para a gente? Deixa eu só me organizar aqui rapidinho. Tá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Opa, deixa eu bloquear. Vamos tentar não demorar tanto. Então, deixa eu fechar meu software card aqui. Janela, tela. Aqui, compartilhar. Beleza, agora vocês estão conseguindo enxergar minha tela aí, certinho? Beleza. Vamos abrir o software card aqui, tá? No caso aqui, ó, pessoal, eu vou utilizar o LFZina, né? Só para esse primeiro momento, mas se tiver alguma diferença entre ele e o 3.0 e o 3.1 na ferramenta que eu tiver, eu vou falar, tá? Então, a gente abriu o software, essa é a primeira tela que a gente tem, que é a tela do banco de dados, tá? Então, se a gente puxar aqui o banco de dados, ó, todos os clientes que eu já trabalhei, de fichas que já foram realizadas, está registrado aqui, tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui para a gente poder dividir as etapas. Ó. A gente tem essa primeira parte aqui, deixa eu aumentar a espessura da minha linha aqui. Ó. Essa primeira parte da janela aqui é onde a gente tem a parte inicial do projeto, tá? Aonde a gente tem os botões de novo, abrir, salvar e duplicar, tá ok? Então, quando eu cliquei na função novo, vocês viram que a data aqui é a data de hoje e o horário é o horário de hoje, tá? Isso fica atrelado à ficha. Então, olha só, por exemplo, agora são 7 horas e 52 minutos aqui no meu computador, tá ok? Se eu clicar aqui em novo, ele vai atualizar o horário, tá? Isso é só questão de informação, tá, pessoal? Para poder passar certinho, tá? Então, aqui a gente tem a função do cliente, onde a gente pode registrar um cliente novo. Por exemplo, ó, vou clicar aqui no lapisinho e vou registrar aqui o nome do meu cliente, Mentoria 2024. Tá? Quando eu clico no lápis, ele vai abrir ele vem para essa tela, onde dentro dessa tela a gente tem a opção de colocar as informações. Opa, perdão. A gente tem onde colocar as informações do cliente, nome do cliente, endereço do cliente, CEP, cidade, país, idioma, e-mail, ID do cliente. Mas qual foi a única informação que eu coloquei aqui? Esta informação, que é o nome do meu cliente. Mas, Rafa, por que se a gente tem todos os outros campos à nossa mão? Se eu estivesse utilizando o meu software CAD, meu software database, como um software de gerenciamento, onde eu ia registrar o endereço certinho do cliente, a cidade, o país, o idioma do cliente, qual que é o e-mail, esse seria o campo ideal. Mas, claro, dentro do laboratório, dentro da sua clínica ou do seu laboratório, você com certeza já tem um sistema de gestão, tá? Onde você vai gerir o cliente, enfim, vários dentistas, tá? Perdão. Então, registrei aqui o nome do meu cliente. Aí, aqui embaixo a gente tem essas informações aqui, ó. Novo e excluir. E aqui confirmar. Qual que é a diferença? Se a gente parar para ler, ó, novo, copiar cliente mentoria 2024. Ele vai fazer a cópia do cliente alterando o nome do cliente, tá? Se eu clicar em excluir, ele vai realmente excluir o meu cliente. Olha só, mentoria 2024 sumiu, tá? Então, por exemplo, mais uma vez, mentoria 2024. Ó, criar cliente mentoria 2024. Qual que é a diferença entre o novo e o confirmar? No novo, eu apenas vou confirmar que eu estou criando esse cliente novo sem fechar essa tela, tá ok? Vamos excluir de novo, olha só, mentoria. Se eu clicar no confirmar, o que ele vai fazer? Ele vai
confirmar que esse cliente vai ser adicionado e vai fechar essa janela para mim. Certo? Da mesma forma, aqui dentro do paciente. Uma observação, tá, pessoal? Se por algum motivo eu vier aqui e apagar esse cliente aqui sem querer, por exemplo, esse aqui, o que vai acontecer? Todas as fichas que eu tenho atreladas a este cliente serão apagadas também. Tá certo? Então tem que tomar muito cuidado aqui ao utilizar a função excluir. Se eu vier aqui e excluir esse cliente aqui, eu vou apagar todos os pacientes dele. Tá certo? Então, conseguiram entender isso certinho? Beleza. Deixa eu só passar para cá essa tela aqui, que fica mais fácil de eu falar com vocês. Tá, agora aqui é a hora que eu vou registrar o meu paciente. Eu venho aqui e coloco o nome do meu paciente. Fulano e tal, nome e sobrenome. E a mesma coisa aqui, ó, mas do paciente, a única coisa que a informação que eu posso acrescentar aqui seria a data de nascimento do meu paciente. Essa função aqui, D do paciente, e aonde tinha lá também D do cliente, ela é estática. Quem define essa numeração é o próprio software. Tá ok? Então, olha só, quando eu clicar em novo, eu vou ter aqui o paciente fulano de tal criado. Tá? Lembrando que o software ele é um software de nomenclatura americana. Então, no lugar de apelido, ficaria o nome, no lugar de nome, o sobrenome. Quando trouxeram a tradução para o nosso português, tá? Eles acabaram não mudando isso. Tá certo? Então, por exemplo, se eu quisesse acrescentar aqui a data de nascimento desse paciente, que não está aparecendo aqui, ó, 23/01/986. Ele aparece aqui a função atualizar. Se eu clicar em novo, o que vai acontecer? Ele vai criar novamente outro paciente com o nome fulano de tal, com essa data de nascimento. Olha lá, ó. Certo? E aí, eu começo a ter um controle mais a fundo dos meus clientes aqui dentro, dos meus pacientes. Porque, por exemplo, é certo que nunca você vai ter um paciente que vá te mandar um trabalho uma vez e acabou. Esse paciente vai ser um paciente recorrente. Então, se eu mantenho um controle aqui, toda vez que o paciente fulano de tal, nascido em 23 de janeiro de 86, chegar para mim, eu vou vir aqui, deixa eu parar aqui, eu vou vir aqui e vou achar ele aqui e vou confirmar. Porque essa ficha vai ficar atrelada ao nome dele, vai ficar atrelada às informações dele. Então, por exemplo, se no mês passado eu fiz um 12 para esse paciente, e ele voltou agora novamente para fazer um 22, como é que era o 12 dele antes? Como é que ficou? Como é que ficou o resultado? Né? A gente consegue checar isso em fichas anteriores dentro do nosso software. Tá? Então, e agora aqui a função técnico, onde a gente vem e acrescenta o técnico ou não. Tá? No caso, o meu computador aqui, eu sou o único que desenho. Então, o técnico aqui está como default. Mas se eu quisesse acrescentar o meu nome aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu teria agora dois técnicos. Outro detalhe, tá, pessoal? Eu vou excluir aqui o Rafa Marques aqui. E acontece a mesma coisa. Se todas as fichas foram feitas pelo Rafa Marques e eu vier aqui apagar o técnico Rafael Marques, e eu acabei de apagar todas as fichas que foram atreladas a esse técnico. Tá? Beleza. Aí agora aqui a gente tem um campozinho de notas, onde a gente consegue registrar a cor do nosso paciente, informações que são pertinentes ao caso, né? Por exemplo, substrato C3, né? São informações que eu posso trazer da nossa ficha para ter mais um campo de informação, né? Aqui a gente também tem a função de cor do nosso dente, ok? Então, beleza. Aí agora a gente parte aqui para a anotação dentária. Perdão. Beleza, essa primeira parte aqui da parte do projeto já dominado, né? Aí agora a gente vem para a parte do indicação em materiais. E o que é? Aonde a gente consegue determinar qual é o tipo de material. Isso aqui, o próprio software CAD já tem um padrão, tá? Isso é um arquivo de linguagem de programação que está lá dentro, tá?
E a gente consegue mudar aqui para o tipo de escaneamento. Se for um scanner de bancada, a gente consegue fazer troquel a troquel, tá? Mas se vem de um escaneamento intraoral, ou se veio de um escaneamento de bancada também, a gente consegue fazer dente a dente. Deixa eu só voltar aqui, ó. Porque, ó, sem ter a informação aqui, o software conversa com a gente o tempo inteiro. Selecionar o cliente primeiro. Então, eu não consigo fazer nenhuma modificação dental aqui, nenhuma notificação, né? Sem que eu tenha um cliente selecionado. Então, mentoria. Mentoria, fulano de tal. Ó, olha lá, ó. Meu paciente registrado, mas eu não sei quem que é quem. Então, eu clicaria na setinha para poder achar o certo. Tá? Perdão, no lapisinho. Tá? Então, beleza. Selecionei. Digamos que eu fosse fazer desse 12 aqui, uma coroa anatômica. A gente vai entrar mais a fundo nessa parte aqui também, tá? Mas, por enquanto, eu vou só selecionar aqui um aleatório para a gente poder seguir. Tá? E o software registrou para a gente aqui, ó, dente 12. Se eu parar o meu mouse sobre o dente 12, ó, ele vê aqui coroa anatômica. E o antagonista embaixo, 42. O próprio software já deduziu que eu tenho um antagonista, tá? Mas, Rafa, se eu não tiver, quais são as duas formas de apagar? Eu posso vir, pegar um dente que está em branco, clicar e segurar. E soltar sobre ele. Essa é a primeira forma de apagar. A segunda forma seria eu clicando sobre o dente. A gente vai ter aqui uma vassourinha aqui no canto direito, aqui, ó. Clico em apagar e dou OK. Tá? Então, novamente, vou pegar aqui o 13, vou registrar uma coroa anatômica. E ele já vai registrar para mim novamente lá embaixo. Se eu quiser copiar, por exemplo, digamos que seja a coroa anatômica do 13 ao 23. Eu vou clicar, segurar e arrastar. Ó. Ou com a tecla Ctrl do nosso teclado, eu posso dar só o clique. Ó. Só o clique normal com o mouse. Ó. Tá vendo? Segurei o Ctrl e cliquei normal no meu mouse. Ó. Tá? Se eu quiser apagar, por quê? O software ele tem uma memória interna, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, qual foi a última ação que eu tomei aqui? Vou clicar no 15 e vou apagar. A última ação que eu tomei foi apagar o meu dente. Vou segurar o Ctrl e dar o clique. Ó. Segurei o Ctrl e cliquei. Segurei o Ctrl e cliquei. Eu estou apagando a ficha, apagando o que eu quero. Tá? Ah, mas tem outra forma? Tem várias formas. Tem com o Ctrl, eu posso segurar o Shift e arrastar, ó. Sem soltar o mouse, ó. Fica difícil. Agora eu preciso de 3, não. Ó, vai registrar todas, tá? Se eu quisesse apagar uma delas, o que eu teria que fazer aqui? Vir no 18, apagar e dar OK, tá? A última função que eu tomei foi a função de apagar. Certo? Lembrando, se eu estiver indo muito rápido, vocês avisem aí, tá? Mas também tem a possibilidade de consultar depois a gravação, mas também se tiver alguma dúvida é só falar, tá, pessoal? Então, dentro da nossa anotação dentária, essa é a forma de registrar esse tipo de informação. Aqui a gente registra a cor de dente, né, indicação em material. A gente registra a cor do dente, que vai ser realizada no final. E aqui são os métodos de escaneamento. O que é isso? Cada scanner de bancada, ele tem um articulador, que é o articulador... como é que eu posso dizer? O articulador que é mais utilizado por ele. Tá ok? O vídeo já está cansando aqui. É o articulador que é mais utilizado por ele. Então, por exemplo, o scanner de bancada da Shine costuma utilizar o articulador BioArt A7 Plus. Você consegue fazer a articulação, levar para dentro do scanner o articulador físico. O articulador físico, tá? Então, por exemplo, mas se eu tenho esse escaneamento, esse trabalho veio de um cliente que tem um scanner intraoral, tá? Eu venho aqui e vou selecionar a função moldagem digital. Por quê? Porque não vai partir do software. Vai vir de um escaneamento intraoral, tá? Se eu fosse partir, por exemplo, se fosse vir de um scanner de bancada, aonde esse scanner de bancada não foi utilizado um articulador físico, eu selecionaria essa função aqui, 2 modelos em oclusão, tá? Rafa, o que isso vai diferenciar para mim dentro do software?
a posição geográfica do nosso arquivo STL. Vocês vão ouvir eu falar bastante sobre isso, tá? Até mais na frente. Não vou entrar em detalhes aqui agora, que é para não dar uma capotada na cabeça de vocês agora. Vamos com calma, vamos por partes, tá? Se vocês observarem aqui agora, ó, os itens de ação. Cadê isso aqui? Os itens de ação estão todos desativados, tá? Por que ele está desativado? Porque eu não salvei a minha ficha. Então, qualquer alteração que eu... cliquei no salvar lá agora. Ele ativou as informações, tá? Se eu não tivesse clicado em salvar, ele iria permanecer desativado, tá ok? Então, aí aqui a gente tem, ó, por exemplo, no meu computador, eu tenho o software do Medit instalado, tá? Então, se eu pegasse o meu computador aqui, conectasse um scanner intraoral da Medit, clicasse nessa função, ele ia partir para eu começar o escaneamento intraoral, tá? O desenho, ele vai partir para chamar, para trazer para a gente o software. Eu vou clicar nele aqui para ele poder abrir. O software de desenho para eu poder iniciar o meu desenho. Eu só cliquei para vocês poderem entender, tá certo? A gente não vai dar início a um desenho agora, mas, ó. Aí aqui é a hora que a gente vai entrar mais a fundo na próxima aula, tá? Só fechei. Aqui no meu software, como eu sou desenvolvedor, tá? Eu acrescentei esses botões aqui de planejamento de implant e desenho de PPR dentro do meu database principal do Exocad, tá? Normalmente, você vai ver essa informação de planejamento de implante no software do Exoplan, tá? É só uma informação a mais que eu coloquei aqui para que eu chame mais rápido, para que eu acelere o meu trabalho, tá? Desenho de PPR, onde ele vai trazer para mim o software de desenho de PPR, e o Model Creator, que ele vai dar dentro do modo assistente a sequência para poder realizar o nosso modelo, a nossa confecção do modelo, tá? E a outra coisa aqui que é a fabricação, que se eu tivesse conectado com o meu computador em uma fresadora, tá? Uma fresadora autenticada, registrada pela Exocad, tá? Eu iria clicar na função fabricação, eu iria puxar o software dessa fresadora, tá? E aqui a função copiar, vai copiar os dados, definindo as configurações, e a função imprimir. O que é esse imprimir? Ele vai gerar para mim um relatório de PDF com tudo que eu registrei na minha ficha. Por exemplo, se a gente observar aqui, ó, vou ficar aqui meu desenhozinho de novo, ó, dente 11 é uma zircônia que eu defini no meu software e uma coroa anatômica. E aqui a anotação dentária, só para um controle. Então, se eu quiser pegar isso aqui, imprimir essa ficha, tá? Imprimir essa, ó, a função notas estaria todas as notas aqui, como cor de substrato, que eu havia mostrado para vocês aquela hora. Se eu quiser imprimir essa ficha e colocar na pasta do meu paciente, eu posso colocar, tá? Só para facilitar a nossa vida. Então, imprimir ou exportar para PDF, né? Então, olha só, estamos atingindo aí o nosso tempo, tá? Para não ficar muito longo e não ficar um negócio tão cansativo também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, tá? E na próxima aula, aí a gente já começa já mais a fundo, né? Mandando ver, tá? Nessa outra região aqui, aonde eu vou explicar mais a fundo cada uma dessas informações que estão aqui dentro. Então, por exemplo, se é um implante, se qual que é a forma de escaneamento que veio, tá? E depois, na sequência, tá? Lembrando, tá, pessoal? Essa sequência que a gente vai dar é para a próxima terça. Amanhã vai ser um conteúdo onde a gente já vai começar a desenhar. O que vocês acham? Você acha que está interessante? Se vocês quiserem abrir o microfone de vocês, podem ficar à vontade. E aí, pode falar. No caso, amanhã vai ter outra aula? Amanhã, só que amanhã é a aula gravada, tá? Amanhã eu solto ela no YouTube. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu fazer o seguinte, eu já vou parar a gravação aqui, porque senão vai ficar uma gravação muito longa. Só um minutinho, deixa eu parar a minha apresentação. Cadê? Tarará, menu.
Iniciar a gravação, para a gravação.